Compartilhou aí, pastor? Compartilhei, vamos lá. Vamos lá? Acho que agora podemos dar início. Atos capítulo 12. Isso, muito interessante essa história. É bastante engraçada até, né? É isso aí. Vamos lá então? Vamos lá então. Então estamos no capítulo 12 de Atos e assim prosseguimos. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. E daí Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Deixa eu dar uma pausazinha, pastor, só para a gente ir elucidando algumas coisas. Queridos, então é importante a gente ressaltar, nós estamos vindo lá do capítulo 11, onde falava lá da missão em Antioquia, né? Falava daquele profeta, encerra o capítulo falando que aquele profeta profetizou uma fome, tá? E agora então nós vemos aqui o quê? Pedro sendo preso, né, no capítulo 12. Inicia dizendo que nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Gente, interessante assim, conforme o texto, a intenção de Herodes não era matar, mas maltratar. Isso. Significa o quê? O que está por trás disso aqui que você talvez desconheça, mas precisa saber? Você precisa entender o contexto político que estava acontecendo e religioso da época. Herodes, irmãos, esse Herodes aqui não era o Herodes o Grande, aquele que matou João Batista, decapitou ele, não. Esse aqui possivelmente era um neto de Herodes, tá? E ele estava ali tentando ganhar, né, o apreço do povo, tá? Em especial dos judeus. Então observe que aqui ele fala que ele prende alguns que pertenciam à igreja. Isso. Tá? Ou seja, na verdade é porque a igreja que ele se refere aqui na época eram os cristãos do caminho, ou seja, né, que para os judeus religiosos, fariseus da religião judaica, eram os contraventores, né, eram aqueles que estavam agitando. Tá? Fala que nessa ocasião daí ele manda matar Tiago, tá? Manda matar Tiago, irmão de João, tá? E vendo que isso agradava aos judeus, observe só. Né? Então, não eram os gentios. Isso, veja era que aos judeus que agradava. Veja que isso ele faz para quê? Para ganhar aquela coisa da eu vou dar para o povo que o povo quer, porque eu preciso fazer um lobby, né? Eu preciso fazer uma média com o povo, tá? E não satisfeito com a morte de Tiago, ele também manda prender Pedro, né? Durante a festa dos pães de fermento. É importante você saber que festa é essa. Que festa é essa? Festa dos pães de fermento, tá? Ou sem fermento, no caso, que é a festa da Páscoa, tá? O versos 4, a pastora leu dizendo assim que ele estando prendido, então, colocou Pedro no cárcere, né? E entregando ali para uma escolta, de 4 escoltas de 4 soldados cada um, quer dizer, 16 soldados estavam prendendo, né? 16 para prender um, né? Isso. Por quê? O final do versos 4 fala que Herodes pretendia, então mostra a intenção. A intenção dele era o quê? Submeter Pedro a um julgamento público depois da Páscoa. Isso. Queridos, fatos importantes. A Páscoa, festa da Páscoa, quantos dias demora a festa da Páscoa? Ela demora 7 dias, tá? A ideia era que ao final dos 7 dias, então, ele houvesse o julgamento. Colocasse um julgamento sobre Pedro, ok? Você lia até qual versículo, pastor? Só para eu li até o versículo 7, pastor. Tá. Daí, o verso 5 fala então que Pedro, tá, ele ficou detido na prisão, né? E enquanto isso, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, observe que a igreja sabia que Pedro tinha sido levado preso. Estava uma intercessão por ele. Sabia que tinham matado a Tiago, né? Então estão ali em oração. O versículo 6 fala assim, onde aparece o anjo, né? Para livrar Pedro, né? Pedro estava dormindo. Agora, irmãos, para pensar. Pedro
sabia que Tiago tinha morrido, que Herodes tinha matado ele. Ele sabia que Herodes ia colocar ele para julgamento para ele ser condenado e morto, porque Herodes estava mais preocupado em agradar o povo do que agradar outra coisa. E olha só a serenidade de Pedro, é isso que eu quero chamar. Ele estava dormindo, queridos. Dormindão. Outra coisa que eu chamo a atenção, por que Herodes, além de prendê-lo, manda prender ele com algemas duplas, com tanto guarda assim para prender ele? Se você for ver, por causa do histórico de Pedro. Pedro já tinha um histórico de prisões lá do Sinédrio, lembra que ele foi preso? E aí vira e mexe ele aparecia, né? Ele era solto. Então assim, Herodes já vem, né, com um antecedente, pode-se dizer assim, não criminal, mas um antecedente de Pedro, o seguinte: vamos colocar esse cara aí em 2 algemas, vamos colocar ele no meio de sentinelas montando guarda na entrada do cárcere. Mais um monte lá de soldado lá, porque esse cara é acostumado a sair, né, vazar, fugir de cadeia. Então observe que Pedro estava muito tranquilo, irmãos. A Bíblia fala assim que ele estava lá dormindo, a ponto do anjo, né, tem que vir e acordar ele, né, diz que cutuca ele ali, né, para pensar, a Bíblia fala assim que brilha uma luz na cela, irmãos, imagina aquela época que não tinha luz elétrica, era tudo, uma luz brilhando na cela, não era para acordar os guardas, né, mas, quer dizer, abriu uma luz só para Pedro, queridos, né, ali, ele é tocado, né, do lado do Pedro e acordou. Isso, e ainda hoje fala, depressa, né, levante-se. E as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha quanta coisa tremenda, milagrosa. Lembrando, irmãos, aqui. Enquanto tudo está acontecendo, a igreja estava fazendo o quê? Orando. A Bíblia fala que a igreja estava orando enquanto tudo isso aqui acontece. Tá? Você leu até o qual? Agora? Eu li até o 7. Até o 7. Então agora vamos dar continuidade. Eu queria fazer uma observação, pastor. Domingo retrasado, eu estive trazendo uma palavra na igreja justamente sobre o levantar de Deus nas nossas vidas, né? E aqui você vê que ele dá uma ordem, né? Depressa, levante-se, e automaticamente as algemas caíram dos punhos de Pedro. E você vai observar que sempre nos textos que você vai lendo, que você em diversos momentos aqui dos evangelhos, né? Você vê o Senhor falando, levante-se, levante-se. Ele manda para o coxo, para o paralítico. Quando o Senhor quer falar com você, ele dizia lá para Ezequiel, levante-se e falarei contigo. Então assim, você observa que Deus primeiro espera uma ação tua de se levantar, porque o Senhor não fala com aquele que está prostrado. Primeiro ele quer uma atitude tua de se levantar e depois ele fala contigo. Aqui no caso ele diz, né, depressa, levante-se, leva o cutucão, levante-se. Né? E daí as algemas, aquilo que prendia automaticamente caíram. Então isso assim nos ensina muita coisa. Que às vezes você está querendo ser livre de uma prisão, primeiro se levante e o Senhor vai falar com você, o Senhor vai realizar milagres, o Senhor vai te libertar de cadeias que estão te prendendo hoje. É essa a ordem do Senhor para a nossa vida. Né? Muito legal. Vamos lá então. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era o real que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Olha que história, gente. Gente do céu, né?
Seguindo aquela mesma linha de raciocínio da pastora, né, com relação ao levantes, então agora a gente vê no versos 8, o anjo continua dando instruções, fala para ele vestir, né, vista, calce, né, e depois põe uma capa e me siga. O que a gente vê, irmãos? Fora a caída das algemas, a gente vê que o texto fala que eles passam pela primeira e segunda guarda, ou seja, como se tivessem, né, barreiras de guarda. E eles conseguem passar por, e ainda chegando a um portão. Então observe, olha quanta coisa. Tinham as algemas, tinham a primeira, a segunda e o portão, né? Nada disso é capaz de impedir, né, Deus, quando a igreja está orando, quando há envolvido um homem ou uma mulher de fé, cheio de expectativa, mesmo que no corredor da morte, queridos. Porque a gente vê aqui Pedro no corredor da morte, sendo tratado como um bandido de alta periculosidade, irmãos. A gente vê aqui uma estrutura de presídio de alta periculosidade, né? Você veja, com algemas duplas, guardas ao seu redor, primeira, segunda guarda, portões, né? E Deus enviando então o seu anjo, a ponto de próprio Pedro achar que era uma visão, que só quando ele estava do lado de fora, né? Ele se dá de conta disso. Então você vê que quando Deus quer, até os portões de ferro obedecem. Verdade. Quando Deus tem uma coisa na sua vida, não importa o que está te prendendo. Tudo, até aquilo que é abstrato, que é o material aí, ele vai obedecer. E olha que interessante, gente, versos 11, ele fala assim: então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, ele estava ainda meio... Estava meio perdido. Né? Que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Olha só, de tudo que o povo de Deus esperava. Ou seja, ele já sabia que no coração do povo judeu esperava que Herodes o condenasse, né? Assim como foi condenado Tiago, assim como foi condenado Jesus. Então, assim, a expectativa era de morte para Pedro, tá? Percebendo então isso, 12, né? Ele se dirige à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, que é o João Marcos, que depois lá na frente a gente vai ver que ele, né, é um dos auxiliares, né, de Barnabé e do apóstolo João Marcos, Paulo. né? Isso. Onde muita gente se havia reunido e estava orando, gente. Interessante a gente ver que a posição da igreja... Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: por que a igreja, irmãos, estava orando se era certeza que Pedro já estava morto? Porque Tiago... Então, isso aqui mostra que uma igreja que não crê só no que está vendo ou no que dizem, mas uma igreja que crê no sobrenatural, uma igreja que sabe que a oração tem poder para fazer coisas impossíveis. O que acontece hoje, irmãos? Hoje a gente vê as pessoas até orando, né? Mas vai na igreja, faz uma oração, volta, nada aconteceu. Aqui a gente vê o quê? Uma igreja orando durante toda a Páscoa. Queridos, aqui fala que Pedro ficou preso por aproximadamente 6 dias. Tá? 7 dias passariam-se e ele seria julgado. A igreja ficou mais ou menos durante uns 6 dias orando, tá? Por algo impossível. É como foi lá no Pentecostes, quando Deus falou assim, ó, fica em Jerusalém, até do alto que sejais revestido de poder. O texto bíblico fala que eles ficaram 10 dias naquele cenáculo, 10 dias, até que aconteceu. Esses dias, pastor, eu vi no YouTube, uma igreja que ora no sábado de manhã, tem lá um tempo de oração. Então tinha lá no seu data show lá, escrito assim, né, manhã de oração, uma coisa assim, até que algo aconteça. Aquela frase me chamou tanta atenção. Nossa. Porque eu falei, meu Deus, essa é uma igreja perseverante, atuante, perseverante. Até que algo aconteça, quer dizer o seguinte: nada, a gente não sabe o que pode acontecer, se vai ou se não vai, mas nós vamos estar orando até que algo aconteça. Queridos, assim tem que ser a posição da igreja. Nós temos que entender o seguinte: não é orar até aparecer a vacina, orar até que algo aconteça, até que, né, Deus nos liberte, mande anjos, né? E olha que tremendo, amor, porque a gente não está acostumado com esse nível dimensional, onde Deus para o céu e manda um anjo vir na terra e livrar um homem. Né? Isso então, é tremendo, gente. Meu Deus, gente, pega isso no teu espírito. Nós temos que voltar a viver essas coisas. Eu falei, Senhor, nós temos que voltar. Mas isso só vive uma igreja que ora até que algo aconteça. Então, nós somos a igreja. O quanto você ora por um milagre ou por algo que você está esperando, você ora até que algo aconteça. Você veja que é um negócio que se tornou até engraçado, porque ele chega lá na casa, né? E a tal da Rode, né? Identifica a voz dele
né? Ela fica ali tão animada, abismada, esquece até de abrir a porta. Ela esquece de abrir a porta, imagine. Né? E depois vai lá, e olha, tão impossível, que ela vai e relata, né, que Pedro estava ali, e os caras falam, você está fora de si, Você está fora de si. Né? Insiste, né? Você, não, ele tá. Daí ela fala, não, né? Então deve ser, sei lá, o anjo dele não pode ser Pedro, né? O 16 fala, mas Pedro continuou batendo. Imagina o cara lá do lado de fora, né? Vai abrir esse negócio ou não vai? Pedro, sendo Pedro, devia estar falando assim, não acredito. Quando abriram a porta, ficaram perplexos, por quê? Por todas as circunstâncias, irmão, tudo que envolvia aquele momento, tá? E daí Pedro faz um sinal para que se caso, porque imagina o alvoroço. Imagina todo mundo falando junto, tentando... Tempo, ele tem que fazer um sinal, tipo, calha a boca, porque olha só, e descreveu como o Senhor havia... Deixa eu contar para vocês como aconteceu. Tirada... Interessante que Pedro já sai dando testemunho. Gente, já sai dando contar testemunho. Vocês, isso vocês não conhecem, nem vão conhecer se eu não contar. Vocês precisam saber o que Deus fez enquanto vocês oravam aqui. Então, porque tem um povo que vai estar lá online nesse dia de setembro e escutando e precisando ouvir essa história. Meu Deus, nem fala. Tá? E queridos, então você vê que o 18 fala que de manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados, porque imagina agora os soldados, né, de manhã. Né? Por que de manhã? Porque à noite, irmãos, tudo é escuro, não sabia o que tinha acontecido ainda. Tá? Eles vão ver e cadê Pedro? Né? Imagina, né, o erro. Agora, para pensar uma coisa, isso aqui eu pensei, que me chamou a atenção. Eram 16 homens, o cálculo que você fez era 4 de 4, né? 4 de 4. 16 homens. Em tese, 16 famílias que perderam os seus esposos porque Herodes os mandou matar, porque os condenou por achar que eles teriam deixado, né, Pedro. Eu falei, meu Deus, 16 almas não foram suficientes. Porque assim, gente, Deus poderia ter livrado Tiago. Poderia. Por que Deus não livrou Tiago e livrou Pedro? Tá? Uma coisa que você precisa entender, grava isso no teu coração que eu vou dizer agora. Deus, Ele nos dá a salvação. Seja, tá, a salvação da morte, no caso de Pedro foi salvo da morte, ou seja, a salvação pela morte, que foi Tiago. Deus salvou Tiago pela morte. Deus salvou Pedro, né, da prisão. Deus salva de qualquer maneira. Às vezes a gente acha que, por que Deus deixou morrer? Na cabeça da gente, Deus não salvou de nada. Se você for ver, gente, Deus salvou. Só que Deus salva pela morte, tá? Ou através dela. Tá? Então assim, ou livrando dela. Então assim, se Deus tem te salvo, livrando você da morte, glorifica a Deus. Se Deus tem salvo algumas pessoas através da morte, que Ele seja glorificado. Que a gente não possa, não entenda um Deus bom quando solta e um bom quando não solta. Não, entenda isso. Deus nos salva de todas as maneiras, seja da morte ou pela morte. Tá? Então aqui a gente vê o que? Deus então livrando Pedro da morte, né? Vemos Deus salvando Tiago pela morte. Deus salvou do mesmo jeito. Eu não sei, inclusive eu acho que Tiago foi mais abençoado que Pedro, né? Porque já foi logo com Jesus, né? Então, mas vamos ver o que diz a sequência agora, porque aqueles guardas foram todos mortos, né? E vamos, quem sabe até, né? Puxa, eles foram mortos. Quem sabe foram mortos salvos, porque assim, ninguém melhor que eles sabiam que era impossível que Pedro saísse. Era impossível. Quem sabe Deus não salvou eles pela morte. Não, Deus deixou, né, Herodes matar eles, porque não, eles vão morrer com essa fé, vendo que algo sobrenatural, eles vão reconhecer que um Cristo esteve um certo... Herodes não sabe, mas nós sabemos. Né? Então você vê, para nós, puxa, morreram 16. Né? Quem sabe para Deus, salvei 16. É verdade. Né? Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos.
Amém? Irmãos, então aqui volta para o contexto político e social que estava acontecendo. Por quê? A gente vê que os versículos vão falar da morte de Herodes, mas o que a gente observa antes? Tá? No final do verso 19 ali, né? Quase no início do verso 20. Depois Herodes foi à Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Tá? E fala que ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Ou seja, ele estava sofrendo pressões, né, acusações. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele, com Herodes, tendo conseguido o apoio de Blasto, que era uma espécie de um camareiro lá, um homem de confiança, né, de Herodes. Pediram paz, porque eles dependiam da terra, né, de Herodes para obter alimento. Lembra que estava com um problema de escassez. Tá? Então, no dia marcado, né, Herodes, né, vestido com seus trajes reais, né, sentou no seu trono e fez um discurso ao povo, enfim. E, querido, o povo aclamou ele, né, porque é óbvio que ele falou que o povo queria ouvir. Isso que acontece muito agora, inclusive nós vamos entrar na época da política aí, muita gente, né, já está preparando seus discursos, né, aquele discurso que o povo quer ouvir, né, que vai ser aplaudido, que vai ser, enfim, exaltado. E aqui o verso 21 fala assim, então que ele senta no trono, né, faz o discurso, eles começam a gritar, verso 22. É voz de Deus e não de homem. Observe que o Deus está com letra minúscula, né? Exatamente. E não de homem. Imagina, queridos, né? Herodes se inflou, né? Nossa! Visto que Herodes e não glorifica a Deus. Quer dizer, fala, não, ele podia ter falado, não, Deus só tem um, né? Só Deus. Não, eu só sou um rei. Não sou Deus. Não, ele toma esta glória para ele. A Bíblia fala assim, e aqui, irmãos, eu vejo um movimento da igreja de oração, intensivo do Espírito Santo, porque imediatamente o anjo do Senhor o feriu. Mandou um Covid para ele, olha só, né? O feriu e ele morreu comido por vermes. Queridos, aquele que matou Tiago, eu digo para você assim, esse a gente não vê ele sendo salvo através da morte ou pela morte, ou livrando, não, a gente vê alguém sendo condenado, inclusive, né, deixando claro que o seu corpo foi comido por vermes, já deixando assim, o verme sempre representa os demônios, representam, né, que consome o pó da terra. Então, enfim, a gente vê ele aqui sendo destruído por Deus, tá? Isso aqui demonstra o quê? Deus não divide a glória dele com ninguém. Homem nenhum, igreja nenhuma, pastor nenhum, sacerdote nenhum, pessoa alguma. Irmãos, a glória é dele. Somos apenas filhos de Deus e servos dele no que se diz respeito à missão, né? E acaba, né, o capítulo 24 falando, né, entretanto a palavra continuava a crescer e espalhar-se. A gente vê que Deus está, né, expandindo o reino. E o 25, tendo terminado a missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Aqui nós não vamos comentar, porque lá no capítulo, se eu não me engano, 15, se eu não me engano, a gente vai voltar a falar sobre isso. E vamos falar sobre isso aqui, tá bom? E outra, também é para nós tomarmos cuidado aqui, para não tirar a glória do Senhor. Porque às vezes a gente acha que aqui um texto desse aqui, ele está bem claro, bem explícito, né? Mas a própria palavra do Senhor diz assim, não diga que foi a sua força que conseguiu isso ou aquilo, né? Você que é dependente do Senhor, né? Continue dando crédito a Ele em todas as coisas. Se você tem sido abençoado, é porque a mão do Senhor tem te abençoado. Então assim, nunca diga, foi a minha mão que conseguiu isso, foi a minha sabedoria que conseguiu isso. Você entendeu? Humildade diante do Senhor para reconhecer que tudo que temos, tudo que nós somos, só é por causa que Ele tem permitido que nós sejamos assim. Porque também se Ele quiser que não aconteça, se Ele determinar que não desça chuva sobre a tua vida, né, Ele é Deus para isso também, né? Vamos glorificar o nome do Senhor sempre. E lembremos da posição da igreja. A tempo e a fora de tempo devemos orar, crer nas Escrituras, ler a palavra, meditar e orar, né? Porque a oração, ela provoca o impossível. Até que algo aconteça. Acho que é essa palavra, né? Até que algo aconteça. Pedro é sentenciado da morte, agora ele é sentenciado a continuar vivendo. E você vai ver lá na frente que ele sai, faz viagem missionária com a esposa dele, e você vai ver que coisas tremendas ainda vão vir pela frente, tá bom? Vamos lá dar um abraço.